Uma manhã gelada de outubro de 1863. Uma casa tranquila nos arredores da Inglaterra vitoriana. Uma xícara de chá fumegante na mesa. Um jornal sendo dobrado cuidadosamente. Tudo parecia absolutamente normal naquela residência que se destacava por algo que todos na vizinhança admiravam, a bondade inexplicável de seus moradores com crianças abandonadas. Mas o que realmente acontecia quando as portas se fechavam e as cortinas eram puxadas? Vitória Henderson acordou antes do amanhecer, como sempre fazia. Seus movimentos pela cozinha eram precisos, ensaiados, quase mecânicos. Enquanto a chaleira aquecia no fogão a lenha, ela olhou pela janela para o jardim que tanto orgulho lhe trazia. As rosas estavam especialmente viçosas naquela estação, seus caules robustos e pétalas de um vermelho profundo que nenhuma outra propriedade da região conseguia igualar. Os vizinhos frequentemente perguntavam qual era seu segredo, e Vitória sempre sorria de forma enigmática antes de responder com evasivas sobre técnicas especiais de cultivo e cuidado dedicado. Se eles soubessem a verdadeira razão pela qual aquelas flores cresciam tão magnificamente, o sorriso deles desapareceria instantaneamente. Charles desceu as escadas com sua postura impecável de contador respeitável. Seu terno estava perfeitamente alinhado, os sapatos brilhavam com polimento recente, e seus óculos de leitura pendurados na corrente do colete completavam a imagem de um cavalheiro vitoriano exemplar. Ele era meticuloso em todos os aspectos da vida, uma característica que seus colegas de trabalho admiravam e que tornava seu trabalho na firma de contabilidade impecável. Essa mesma meticulosidade, no entanto, servia a propósitos muito mais sombrios do que organizar livros razão e calcular somas. Cada número, cada medida, cada espaço do jardim havia sido calculado com a mesma precisão que ele aplicava aos balanços financeiros de seus clientes. A Inglaterra de 1863 estava em plena transformação. A Revolução Industrial havia deslocado milhões de pessoas do campo para as cidades, criando uma crise social sem precedentes. Crianças órfãs vagavam pelas ruas em números alarmantes. Orfanatos superlotados mal conseguiam fornecer abrigo e comida para todos os pequenos abandonados. Asilos para pobres aceitavam qualquer ajuda que pudessem receber, fazendo pouquíssimas perguntas sobre quem levava as crianças ou para onde elas iriam. Era um sistema imperfeito, vulnerável, e perfeitamente projetado para ser explorado por aqueles com intenções malignas. Os Henderson haviam compreendido essa vulnerabilidade melhor do que ninguém. Vitória tinha uma reputação impecável na comunidade. As senhoras da igreja sempre a elogiavam após os cultos dominicais. Que abençoado trabalho vocês fazem, diziam, segurando suas mãos com gratidão genuína. Quantas almas inocentes vocês salvaram da miséria e do abandono, comentavam os comerciantes locais quando Charles passava para fazer compras. A hipocrisia social da época vitoriana criava o cenário perfeito para monstros operarem disfarçados de santos. Ninguém questionava um casal respeitável que frequentava a igreja regularmente, que tinha meios financeiros adequados e que demonstrava tanta compaixão pelos menos afortunados. A respeitabilidade era uma armadura impenetrável, e os Henderson a vestiam com maestria. Mas havia um padrão peculiar que alguns vizinhos mais atentos começavam a notar, ainda que vagamente. As crianças chegavam, ficavam por semanas ou alguns meses, e então simplesmente desapareciam. Quando questionados, Vitória e Charles sempre tinham explicações plausíveis e reconfortantes. A pequena Rose encontrou uma família maravilhosa em Londres, pessoas de posses que podem dar a ela oportunidades que jamais teríamos aqui, Vitória diria com um suspiro satisfeito. O jovem Henry conseguiu um trabalho em uma fazenda no norte, um lugar onde o ar puro e o trabalho honesto farão dele um homem de bem, Charles complementaria com convicção. As explicações eram aceitas sem contestação porque, afinal, era comum na época que crianças fossem enviadas para trabalhar, para viver com parentes distantes, ou mesmo que simplesmente desaparecessem das estatísticas sociais sem deixar rastros.
O que ninguém na vizinhança poderia imaginar é que Vitória mantinha registros meticulosos de tudo. Em seu escritório particular, guardado em uma gaveta trancada, havia um diário encadernado em couro onde ela documentava cada chegada e cada partida. Sua caligrafia era elegante e cuidadosa, como se estivesse registrando receitas de bolo ou compromissos sociais, não os detalhes de crimes hediondos. Cada nome estava ali: Rose, Henry, Catherine, Samuel, Alice, William, Grace. Cada idade, cada característica física, cada data de chegada. E, mais perturbadoramente, cada data de desaparecimento, com anotações clínicas sobre o local específico no jardim onde seus pequenos corpos haviam sido enterrados. Charles, por sua vez, aplicava seus conhecimentos profissionais à tarefa macabra com eficiência fria. Ele havia calculado exatamente quantas sepulturas o terreno de aproximadamente 2 acres poderia acomodar sem levantar suspeitas. Estudou padrões de decomposição nos livros de medicina que consultava discretamente na biblioteca local, alegando interesse científico geral. Escolheu cuidadosamente os locais onde o solo era mais adequado, onde a drenagem natural ajudaria a acelerar processos e minimizar odores. Desenvolveu até mesmo um sistema de rotação, plantando diferentes flores sazonais sobre cada local para mascarar qualquer perturbação do solo ou emanação suspeita. Para ele, era simplesmente um problema logístico a ser resolvido com método e organização. A propriedade dos Henderson ficava suficientemente isolada para que atividades noturnas passassem despercebidas. O jardim, que se estendia generosamente atrás da casa, era famoso em toda a região pela beleza excepcional. Vitória era considerada uma jardineira extraordinária, e mulheres da alta sociedade local vinham regularmente pedir conselhos sobre como cultivar rosas tão exuberantes e narcisos com cores tão vibrantes. A ironia era cruel: as flores cresciam magnificamente porque o solo estava enriquecido com nutrientes de origem humana. As raízes das roseiras penetravam profundamente onde corpos pequenos haviam sido depositados. Os narcisos brotavam com cores intensas alimentados por um tipo de fertilizante que nenhum manual de jardinagem jamais recomendaria. Você já parou para pensar no que realmente se esconde por trás de fachadas impecáveis? Entre 1861 e 1863, por quase 2 anos completos, os Henderson operaram seu esquema macabro sem despertar suspeitas significativas. O número exato de vítimas permanece incerto até hoje, mas evidências posteriores sugerem que podem ter sido pelo menos 15 crianças, possivelmente mais. Cada uma representava uma vida interrompida abruptamente, sonhos que jamais se realizariam, futuros roubados pela ganância e crueldade humana. A sociedade vitoriana, com toda sua rígida moralidade e aparente respeitabilidade, havia criado o ambiente perfeito para que monstros como os Henderson operassem com impunidade. A reverência pela autoridade, a relutância em questionar vizinhos respeitáveis e a invisibilidade social de crianças pobres forneciam a cobertura necessária para seus crimes. Vitória havia desenvolvido uma técnica específica e calculada para selecionar suas vítimas. Ela não escolhia aleatoriamente. Havia um método, um padrão que ela seguia religiosamente. Procurava crianças que tivessem pouco ou nenhum contato com o mundo exterior, órfãos sem parentes conhecidos, meninos e meninas de rua sem vínculos afetivos, pequenos que chegavam aos asilos já enfraquecidos por doenças ou desnutrição. Ela tinha um olhar clínico, quase profissional, para identificar aqueles que não seriam procurados, cujas ausências não levantariam suspeitas ou gerariam investigações. Era uma predadora experiente escolhendo as presas mais vulneráveis do rebanho. O método do casal era perturbadoramente sistemático. Nos primeiros dias, as crianças eram recebidas com bondade genuína, ou pelo menos o que parecia ser bondade genuína. Vitória as alimentava bem, preparando refeições quentes e nutritivas que enchiam barriguinhas há muito acostumadas à fome. Banhos quentes eram providenciados, removendo meses de sujeira das ruas.
Roupas limpas substituíam os trapos esfarrapados que vestiam. Charles brincava com elas no jardim, ensinava jogos simples, contava histórias à noite antes de dormir. Para crianças que haviam conhecido apenas privação e crueldade, aquelas primeiras semanas devem ter parecido um paraíso inesperado, um milagre surgido em vidas marcadas apenas por sofrimento. Mas gradualmente, imperceptivelmente no início, as atitudes mudavam. A comida se tornava mais escassa. O cuidado diminuía. As crianças eram mantidas cada vez mais isoladas, confinadas aos quartos dos fundos da casa onde suas vozes não alcançavam a rua. Vizinhos ocasionalmente ouviam choros noturnos, gritos abafados que atravessavam as paredes. Quando questionados, os Henderson tinham explicações prontas e plausíveis. A pobre criança está tendo dificuldades para se adaptar, Vitória diria com expressão preocupada. É um período difícil, mas logo passa, Charles acrescentaria com tom tranquilizador. E os vizinhos, confiantes na respeitabilidade do casal, aceitavam essas explicações sem pressionar por mais detalhes. O diário de Vitória revela uma mentalidade profundamente perturbadora. Ela não via as crianças como seres humanos, mas como projetos temporários, problemas a serem gerenciados e eventualmente eliminados. A pequena Grace está se tornando problemática, ela notou em uma entrada. David tem feito barulho demais ultimamente, registrou em outra. É hora de resolver a situação com Clara, escreveu com a mesma frieza emocional que alguém usaria para descrever o descarte de plantas murchas. Não havia remorso, não havia hesitação, apenas anotações práticas sobre tarefas a serem cumpridas. Charles, por sua parte, lidava com os aspectos práticos com eficiência profissional. Havia calculado precisamente quantas sepulturas o jardim poderia acomodar sem gerar suspeitas. Estudou padrões de decomposição para escolher os locais mais adequados. Desenvolveu inclusive um sistema de marcação discreta, usando pequenas pedras decorativas que para observadores casuais pareciam meros elementos ornamentais da paisagem, mas que para ele serviam como mapa preciso de cada sepultura. Era contabilidade aplicada ao assassinato, logística a serviço do mal. Até os criminosos mais cuidadosos cometem erros eventualmente. No caso dos Henderson, foi a própria Vitória quem plantou as sementes de sua descoberta. Em seu zelo pela documentação, ela havia mantido não apenas o diário, mas também pequenos pertences de cada criança. Mechas de cabelo cuidadosamente amarradas com fita, pequenos brinquedos que haviam trazido consigo, pedaços de roupa com iniciais bordadas. Ela guardava esses troféus em uma caixa especial no sótão, como se fossem lembranças preciosas de férias passadas, não evidências incriminadoras de assassinatos em série. Charles havia alertado repetidamente sobre os riscos dessa coleção macabra. Precisamos nos livrar disso, ele insistia durante discussões noturnas no quarto. São provas que podem nos destruir, argumentava com a lógica fria de contador que calculava riscos e benefícios. Mas Vitória não conseguia se desfazer dos objetos. Para ela, representavam comprovação de sua eficiência, souvenirs de projetos concluídos com sucesso. Havia um componente psicológico profundamente perturbador nessa necessidade de manter troféus, uma necessidade que eventualmente levaria à ruína do casal. O fim chegou inesperadamente no outono de 1863. Uma inspeção rotineira do governo local, parte de um programa novo para monitorar condições de vida rurais, incluiu a propriedade dos Henderson. O inspetor, um jovem consciencioso chamado William Hartley, chegou sem aviso prévio em uma manhã fria de novembro. Desde o momento em que cruzou o portão da propriedade, algo na atmosfera do lugar o incomodou profundamente. Havia uma tensão no ar que ele não conseguia identificar, mas que seus instintos reconheciam como perigo. Vitória estava visivelmente nervosa, o que era incomum para alguém tão controlada. Suas mãos tremiam levemente enquanto oferecia chá ao visitante inesperado.
Charles estava agitado, tentando apressar a inspeção e direcionar o oficial para longe de certas áreas da propriedade. Não há necessidade de examinar o jardim, ele dizia repetidamente. Tudo está em perfeita ordem, posso assegurar. Mas quanto mais tentava desviar a atenção de Hartley, mais suspeito se tornava. O que realmente despertou as suspeitas de Hartley foi o jardim em si. Mesmo no final do outono, com a maioria das plantas dormentes, havia algo estranho nos padrões de crescimento. Certas áreas do solo pareciam mais ricas, mais escuras. Havia depressões sutis em locais onde aparentemente nada deveria estar plantado. E havia um odor, tênue mas distintivo, que ele não conseguia identificar, mas que o perturbava profundamente. Hartley havia servido brevemente na Guerra da Crimeia alguns anos antes, e havia aprendido a reconhecer certas atmosferas. Aquele jardim o lembrava de antigos campos de batalha, lugares onde muitos haviam morrido e sido enterrados apressadamente. Usando sua autoridade oficial, Hartley solicitou permissão para examinar toda a propriedade mais minuciosamente. Os Henderson não podiam recusar sem despertar ainda mais suspeição. Enquanto Vitória o acompanhava pelo jardim, oferecendo explicações nervosas sobre suas técnicas de jardinagem, Hartley notou as pequenas pedras que marcavam intervalos regulares pelo terreno. Havia algo metódico demais, sistemático demais naquele arranjo. E foi então que ele encontrou algo que mudaria tudo. Parcialmente exposta por chuvas recentes, uma pequena mão esquelética emergia do solo próximo aos canteiros de rosas. O contraste entre as pétalas vermelhas viçosas e os ossos brancos descoloridos era grotesco, uma imagem que Hartley jamais conseguiria esquecer. Vitória tentou explicar que era um animal morto que haviam enterrado, mas sua voz tremeu, sua história não convenceu. Hartley já estava convocando reforços das autoridades locais. A descoberta que se seguiu horrorizaria toda a Inglaterra vitoriana. A escavação revelou uma câmara de horrores enterrada sob flores ornamentais. Uma a uma, as sepulturas foram descobertas. Pequenos esqueletos, alguns ainda com fragmentos de roupas infantis, foram cuidadosamente exumados. O jardim que havia sido admirado por sua beleza provou ser um cemitério clandestino. Cada nova descoberta trazia mais horror, mais incompreensão. Como era possível que tal maldade tivesse operado por tanto tempo sem ser detectada? Como um casal aparentemente respeitável havia cometido atrocidades tão sistemáticas contra os mais vulneráveis? Charles tentou fugir quando percebeu que a situação estava perdida. Empacotou rapidamente alguns pertences e tentou deixar a propriedade pelos fundos, mas foi capturado a poucas milhas de distância. Vitória, confrontada com evidências incontestáveis, sofreu um colapso psicológico completo. Alternava entre negar tudo e confessar detalhes perturbadores, frequentemente na mesma conversa. Sua mente, tão organizada e metódica ao planejar e executar os crimes, fragmentou-se sob o peso da responsabilidade finalmente reconhecida. O julgamento dos Henderson tornou-se uma sensação nacional. Jornais da época cobriam cada detalhe do caso, frequentemente com o sensacionalismo típico da imprensa vitoriana. O público ficou simultaneamente horrorizado e fascinado. Como um casal aparentemente respeitável havia cometido atrocidades tão sistemáticas contra crianças inocentes? As salas do tribunal ficavam lotadas diariamente, com pessoas fazendo fila desde o amanhecer para conseguir um lugar e testemunhar o desenrolar do caso que chocava a nação. Durante o julgamento, detalhes ainda mais perturbadores emergiram sobre a mentalidade do casal. Vitória revelou que via suas ações como uma forma de limpeza social, removendo crianças que considerava desnecessárias da sociedade. Eles não tinham futuro de qualquer maneira, ela declarou em um momento de frieza chocante. Viviam em miséria e morreriam em miséria. Apenas aceleramos o inevitável. A total ausência de empatia ou remorso em suas palavras deixou até promotores experientes visivelmente perturbados.
Charles descreveu os assassinatos em termos puramente logísticos, como se estivesse discutindo um problema complexo de contabilidade. Falou sobre cálculos de espaço, considerações de profundidade de sepultura, timing ideal para minimizar riscos de detecção. Não havia emoção em suas palavras, nenhum reconhecimento das vidas humanas que havia tirado. Para ele, eram simplesmente variáveis em uma equação, problemas a serem resolvidos com método e eficiência. A defesa tentou argumentar insanidade, mas as evidências de planejamento metódico e execução cuidadosa tornaram essa estratégia insustentável. O Diário de Vitória, em particular, demonstrava clara consciência das consequências de suas ações e esforço deliberado para evitar detecção. Não eram atos de loucura impulsiva, mas crimes calculados executados ao longo de anos com premeditação fria. O que leva pessoas aparentemente normais a cometerem atos tão monstruosos? Charles Henderson foi sentenciado à morte e executado em dezembro de 1863. Vitória recebeu prisão perpétua, uma sentença considerada misericordiosa na época, possivelmente devido a preconceitos de gênero que assumiam que ela havia sido influenciada pelo marido. A realidade, evidenciada pelos registros meticulosos em seu diário, era que ela havia sido participante igualmente ativa e, em muitos aspectos, a mente principal por trás dos crimes. Ela morreu na prisão 15 anos depois, nunca expressando remorso genuíno por suas ações. Até o fim, manteve que havia feito o que era necessário, que as crianças não tinham valor para a sociedade. O caso Henderson expôs falhas fundamentais no sistema vitoriano de proteção infantil. A facilidade com que o casal pôde obter acesso a crianças vulneráveis, a falta de supervisão ou acompanhamento, e a invisibilidade social dos órfãos criaram condições perfeitas para predadores operarem com impunidade. Crianças eram vistas mais como propriedade ou fardos do que como indivíduos com direitos próprios. Essa mentalidade social facilitava tanto o abuso quanto a indiferença em relação ao seu bem-estar. As revelações levaram a reformas significativas nos procedimentos de adoção e cuidado infantil. Novas regulamentações exigiam verificação mais rigorosa de famílias adotivas, inspeções periódicas e documentação detalhada do paradeiro de crianças sob cuidado institucional. Embora essas mudanças tenham chegado tarde demais para as vítimas dos Henderson, ajudaram a prevenir tragédias similares no futuro. O caso tornou-se um catalisador para mudanças sociais importantes na forma como a sociedade vitoriana lidava com crianças vulneráveis. A propriedade dos Henderson foi eventualmente vendida e demolida. Uma nova casa foi construída no local, mas nunca conseguiu se livrar completamente de sua reputação sinistra. Residentes subsequentes relataram atmosferas opressivas, ruídos inexplicáveis e uma sensação persistente de tristeza que parecia permear o solo. Alguns mudaram-se após apenas alguns meses, incapazes de suportar o peso emocional de viver onde tantas crianças haviam sofrido e morrido. O jardim, onde tantas crianças foram enterradas, foi completamente removido e replantado. Mas alguns residentes locais afirmam que certas áreas do terreno nunca floresceram adequadamente novamente. Flores murcham prematuramente em locais específicos, e gramados desenvolvem manchas estranhas que resistem a todos os esforços de tratamento. É como se o solo em si mantivesse memória dos horrores que testemunhou, recusando-se a permitir que beleza cresça onde tanta maldade foi cometida. Décadas depois, o caso Henderson continua fascinando estudiosos do crime e historiadores sociais. Representa um exemplo extremo de como a rigidez moral da superfície vitoriana podia esconder depravações inimagináveis. Ilustra também a vulnerabilidade particular de crianças em sociedades que as veem como propriedade ou fardos em vez de indivíduos com direitos próprios. O caso tornou-se um estudo de caso em psicologia criminal, examinado repetidamente por especialistas tentando compreender a mentalidade de assassinos em série e a dinâmica de duplas criminosas. Os nomes das vítimas dos Henderson foram em grande parte perdidos para a história.
A documentação oficial da época era inconsistente, e muitas das crianças haviam chegado aos orfanatos sem registros adequados de identidade. Essa invisibilidade burocrática facilitou seus desaparecimentos e complicou esforços posteriores para identificá-las adequadamente. Eram as crianças esquecidas, os invisíveis da sociedade vitoriana, cujas mortes passaram despercebidas porque suas vidas já eram consideradas sem valor. Pesquisadores modernos tentaram reconstruir as identidades das vítimas através de registros fragmentários de orfanatos, relatórios policiais e testemunhos do julgamento. Até agora, conseguiram identificar com certeza apenas 7 das crianças: Rose Collins, 8 anos, Henry Uri, 6 anos, Catherine Murphy, 9 anos, Samuel Patterson, 7 anos, Alice Johnson, 5 anos, William O'Brien, 8 anos, e Grace Wilson, 6 anos. Cada nome representa uma vida completa que foi cruelmente interrompida, um futuro roubado antes mesmo de começar. Rose, que sonhava em aprender a ler e sempre pedia aos adultos que lessem histórias para ela. Henry, que fazia amigos facilmente mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sempre sorrindo e tentando animar outros órfãos. Catherine, que cantava para confortar as crianças mais novas no orfanato, sua voz doce oferecendo momentos de beleza em meio à miséria. Samuel, que colecionava pedras bonitas e sonhava em ver o mar um dia. Alice, a mais nova, que ainda acreditava que sua mãe voltaria para buscá-la. William, que era habilidoso com as mãos e sonhava em aprender um ofício. Grace, que tinha medo do escuro mas sempre enfrentava seus medos com coragem silenciosa. Suas histórias individuais foram preservadas em fragmentos em registros institucionais, lembretes comoventes da humanidade perdida. Não eram apenas estatísticas em um caso criminal, eram crianças reais com sonhos, medos, personalidades únicas. Mereciam viver, crescer, ter a chance de descobrir quem poderiam se tornar. Essa chance foi roubada delas por 2 adultos que deveriam ter sido seus protetores, mas que se revelaram seus algozes. O Diário de Victoria Henderson, preservado como evidência judicial, oferece uma janela perturbadora para a mente de uma assassina em série. Suas entradas revelam uma progressão gradual de curiosidade mórbida para violência calculada. Inicialmente, ela parecia genuinamente interessada em ajudar crianças, mas gradualmente desenvolveu uma obsessão pelo controle total sobre suas vidas e mortes. Era uma manifestação extrema do que psicólogos modernos chamariam de transtorno de personalidade narcisista combinado com sociopatia. Hoje recebi a pequena Rose, ela escreveu em uma entrada típica. Ela é magra mas tem olhos vivos. Será interessante ver quanto tempo ela permanece assim. A linguagem clínica e distanciada dessas entradas choca até leitores modernos acostumados à violência midiática. Não há reconhecimento de Rose como ser humano, apenas como objeto de curiosidade e eventualmente de descarte. Essa desumanização foi essencial para permitir que Victoria cometesse atos tão horríveis repetidamente sem aparente conflito psicológico. Charles Henderson, por outro lado, deixou poucos registros pessoais. Seus colegas de trabalho o descreviam como meticuloso mas emocionalmente distante. Aparentemente, ele via os assassinatos como problemas logísticos a serem resolvidos eficientemente. Sua contribuição para as atividades do casal era principalmente técnica, planejamento, execução e encobrimento. Era o executor prático das fantasias mórbidas de Victoria, aplicando habilidades profissionais a propósitos profundamente malignos. A dinâmica entre Victoria e Charles permanece um mistério psicológico. Não está claro qual deles iniciou os assassinatos ou como se convenceram mutuamente a participar. Teorias criminológicas modernas sugerem que eles podem ter alimentado as fantasias violentas um do outro, criando uma espiral de escalada que culminou em homicídio serial. É um fenômeno conhecido como duo letal, onde 2 indivíduos juntos cometem crimes que talvez não cometessem isoladamente.
A validação mútua e o reforço positivo de comportamentos aberrantes podem levar a uma normalização progressiva de atos cada vez mais extremos. Será que existe maldade pura, ou são sempre as circunstâncias que criam monstros? O impacto do caso Henderson estendeu-se muito além de suas vítimas diretas. Famílias na região desenvolveram medos paranoicos sobre deixar crianças sozinhas ou permitir que estranhos se aproximassem delas. A confiança na benevolência de vizinhos respeitáveis foi severamente abalada. Muitos pais começaram a questionar pessoas que anteriormente considerariam acima de suspeita. O casal aparentemente bondoso que oferece ajuda com as crianças, o vizinho solitário que sempre tem doces para oferecer, o profissional respeitável que demonstra interesse em comum pelos filhos dos outros, todos se tornaram potencialmente suspeitos. Essa erosão da confiança social teve consequências duradouras. Comunidades que anteriormente funcionavam baseadas em redes informais de apoio mútuo tornaram-se mais cautelosas e insulares. O caso Henderson contribuiu para uma mudança cultural mais ampla em direção ao ceticismo e à suspeição que caracterizaria décadas posteriores. A inocência social da era vitoriana inicial, se é que alguma vez existiu genuinamente, foi irrevogavelmente perdida. As pessoas aprenderam que maldade não anuncia sua presença, que monstros não usam máscaras óbvias. Hoje, mais de 160 anos depois, o caso Henderson permanece relevante como lembrete sombrio da capacidade humana para o mal. Em uma era de mídias sociais e vigilância digital, pode parecer impossível que crimes tão sistemáticos passem despercebidos. Mas crianças vulneráveis ainda desaparecem. Predadores ainda exploram sistemas inadequados de proteção. E a respeitabilidade superficial ainda pode mascarar intenções malévolas. As ferramentas mudaram, mas a natureza humana fundamental, tanto em sua capacidade para a bondade quanto para a maldade, permanece constante. As lições do caso Henderson sobre a necessidade de vigilância constante, verificação rigorosa e proteção de populações vulneráveis permanecem tão importantes hoje quanto eram na Inglaterra vitoriana. A única diferença é que agora temos melhores ferramentas para detectar e prevenir tais atrocidades, se tivermos a vontade de usá-las adequadamente. Sistemas de proteção infantil modernos, embora imperfeitos, incorporam muitas das reformas que surgiram diretamente deste caso. Verificações de antecedentes, visitas domiciliares regulares, documentação detalhada, múltiplos pontos de supervisão. Todos esses mecanismos existem porque casos como o dos Henderson demonstraram tragicamente sua necessidade. A história dos Henderson serve como lembrete de que o mal raramente anuncia sua presença com fanfarra dramática. Mais frequentemente, disfarça-se como virtude, operando nas sombras da respeitabilidade e aproveitando-se da confiança dos outros. Os vizinhos que elogiavam a bondade do casal nunca suspeitaram que estavam sendo enganados por sociopatas consumados. Essa é talvez a lição mais perturbadora. Pessoas que cometem os atos mais hediondos frequentemente parecem as mais normais, as mais confiáveis, as mais acima de suspeita. Este caso também ilustra como sociedades consistentemente falharam em proteger seus membros mais vulneráveis. As crianças que morreram no jardim dos Henderson eram invisíveis não apenas para seus assassinos, mas para todo um sistema social que as via como descartáveis. Sua tragédia é também um reflexo das prioridades e valores de sua era. A sociedade vitoriana, com toda sua moralidade ostensiva e regras rígidas de conduta, demonstrou indiferença profunda pelo bem-estar dos mais fracos. Era uma sociedade que se importava mais com aparências do que com substância, mais com respeitabilidade do que com justiça real. Quantas vezes julgamos pela aparência e falhamos em ver o que realmente importa? Ao caminharmos por ruas modernas, passando casas suburbanas aparentemente inocentes, vale lembrar a lição fundamental do caso Henderson: nunca sabemos completamente o que acontece por trás de portas fechadas. Normalidade pode ser uma máscara. Bondade pode ser uma performance.
E os jardins mais bonitos podem esconder os segredos mais sombrios. Essa consciência não deve nos transformar em paranoicos incapazes de confiar em qualquer um, mas deve nos lembrar da importância da vigilância informada e da proteção sistemática dos vulneráveis. As vítimas dos Henderson merecem ser lembradas não apenas como estatísticas em um caso criminal, mas como indivíduos únicos cujas vidas foram tragicamente interrompidas. Suas mortes serviram para expor falhas sistêmicas e catalisar reformas importantes. Em sua memória, devemos permanecer vigilantes contra aqueles que explorariam os vulneráveis e comprometidos em proteger aqueles que não podem se proteger. Cada criança que hoje vive em segurança graças às reformas inspiradas por este caso é um pequeno tributo às que foram perdidas. O terreno onde a casa dos Henderson ficava hoje abriga um pequeno parque público. Uma placa discreta menciona que o local tem significância histórica local, sem elaborar sobre a natureza específica dessa significância. Crianças brincam onde outras crianças foram enterradas, um círculo de vida que oferece uma forma melancólica de redenção. Suas risadas ecoam onde uma vez havia apenas silêncio e segredos. É como se o local estivesse lentamente sendo purificado pela inocência genuína, substituindo memórias de horror com novas memórias de alegria. Mas em noites tranquilas, quando o vento sopra através das árvores plantadas onde roseiras uma vez cresceram, alguns residentes locais afirmam ouvir ecos distantes. Risadas de crianças que nunca tiveram a chance de crescer. Vozes que foram silenciadas antes que pudessem contar suas próprias histórias. São apenas lendas locais, claro, superstições alimentadas pelo conhecimento do passado sombrio do lugar. Mas talvez haja algo mais, uma memória impressa no próprio tecido do local, um registro permanente das inocências perdidas. A história dos Henderson é sobre um casal que transformou caridade em crueldade, que usou bondade como arma, e cujos crimes chocaram uma nação inteira. É um lembrete de que o mal pode vestir qualquer máscara e que nossa vigilância na proteção dos vulneráveis deve ser constante e implacável. Não podemos assumir que respeitabilidade equivale à bondade, que aparências refletem realidade, ou que todos que oferecem ajuda têm intenções puras. Este caso nos força a confrontar verdades desconfortáveis sobre natureza humana e estrutura social. Mostra como sistemas inadequados criam vulnerabilidades que predadores exploram. Demonstra como preconceitos sociais e hierarquias de valor determinam quem é protegido e quem é deixado à própria sorte. E revela como fácil é para o mal prosperar quando sociedades priorizam aparências sobre substâncias, quando respeitabilidade superficial substitui escrutínio real. As crianças que morreram no jardim dos Henderson eram as mais vulneráveis de uma sociedade que já era profundamente desigual. Órfãs, abandonadas, desamparadas, elas caíram através de todas as redes de proteção que deveriam tê-las segurado. Suas mortes expuseram não apenas a maldade de dois indivíduos, mas a indiferença de toda uma estrutura social. E embora reformas tenham sido implementadas, a pergunta permanece: quantas crianças ainda caem através de lacunas nos sistemas modernos? A resposta é desconfortável. Sistemas de proteção infantil ao redor do mundo ainda falham regularmente. Crianças ainda desaparecem de cuidados institucionais. Adoções ainda ocorrem sem verificação adequada. E predadores ainda encontram maneiras de acessar vítimas vulneráveis. Os métodos mudaram, as tecnologias evoluíram, mas os padrões fundamentais permanecem perturbadoramente similares. A história dos Henderson não é apenas uma relíquia vitoriana, mas um aviso contínuo sobre vigilância necessária. O que podemos fazer individualmente para proteger os vulneráveis em nossas comunidades? Parte do horror duradouro do caso Henderson vem da traição fundamental que representa. As crianças que foram para aquela casa acreditavam que finalmente haviam encontrado segurança. Depois de vidas marcadas por abandono e privação, pareciam ter descoberto adultos que se importavam, que ofereciam abrigo, comida, talvez até afeto.
Aquelas primeiras semanas de bondade tornaram a traição subsequente ainda mais cruel. Elas baixaram suas guardas, permitiram-se esperar, acreditaram que talvez o mundo tivesse bondade a oferecer. E então descobriram, tarde demais, que haviam sido enganadas pela máscara mais convincente de todas. Victoria e Charles Henderson eram mestres da manipulação social. Compreendiam intuitivamente como apresentar-se de maneiras que inspiravam confiança. Conheciam os códigos sociais vitorianos e os seguiam meticulosamente em público. Frequentavam igreja regularmente, não por fé genuína, mas porque era o que pessoas respeitáveis faziam. Vestiam-se apropriadamente, falavam com dicção adequada, mantinham sua casa impecável para visitantes. Toda sua existência pública era uma performance cuidadosamente calibrada para desviar suspeitas. Essa habilidade de manter duas personas completamente distintas, uma pública e uma privada, é característica de sociopatas altamente funcionais. Durante o dia, Victoria era a gentil senhora que aconselhava vizinhas sobre jardinagem. À noite, era algo completamente diferente. Charles era o contador meticuloso e respeitado no trabalho, e o planejador frio de assassinatos em série em casa. Essa dissociação permite que indivíduos assim operem por anos sem detecção, porque as pessoas ao seu redor simplesmente não conseguem reconciliar a persona pública com a realidade privada. O caso também levanta questões sobre cumplicidade social. Os vizinhos que aceitaram explicações sem questionar, as instituições que entregaram crianças sem verificação adequada, as autoridades que não investigaram desaparecimentos, todos contribuíram indiretamente para permitir que os crimes continuassem. Não eram cúmplices intencionais, mas sua indiferença e falta de diligência criaram o espaço onde o mal prosperou. Há uma responsabilidade coletiva que acompanha a responsabilidade individual. Esta dinâmica continua relevante hoje. Quantas vezes ignoramos sinais de alerta porque não queremos nos envolver? Quantas vezes aceitamos explicações superficiais porque questionar seria desconfortável? Quantas vezes falhamos em proteger os vulneráveis porque assumimos que alguém mais está cuidando disso? O caso Henderson nos desafia a sermos mais atentos, mais questionadores, mais dispostos a agir quando algo parece errado, mesmo que não possamos articular precisamente o que é. William Hartley, o inspetor que finalmente expôs os crimes, não tinha evidências concretas inicialmente. Tinha apenas uma sensação, um instinto de que algo estava profundamente errado. Ele poderia ter ignorado essa sensação, completado sua inspeção superficialmente e seguido em frente. Mas ele confiou em seus instintos e persistiu mesmo quando os Henderson tentaram dissuadi-lo. Sua coragem e persistência salvaram potencialmente outras crianças que poderiam ter se tornado vítimas se o casal tivesse continuado operando. Hartley tornou-se um herói local, mas relatos da época indicam que ele foi profundamente afetado pelo que descobriu. As imagens daquele jardim, dos pequenos esqueletos sendo exumados, o perseguiram pelo resto da vida. Ele desenvolveu o que hoje reconheceríamos como transtorno de estresse pós-traumático. Mas apesar do custo pessoal, ele nunca expressou arrependimento por ter persistido. Aquelas crianças mereciam que alguém se importasse o suficiente para procurar, ele disse anos depois. Mereciam que alguém não aceitasse mentiras convenientes. A história de Hartley é um lembrete importante de que fazer a coisa certa frequentemente requer coragem pessoal e disposição para suportar desconforto. Teria sido mais fácil para ele aceitar as explicações dos Henderson e seguir com sua vida. Mas ele escolheu o caminho mais difícil, e por causa dessa escolha, a verdade finalmente emergiu. Sua história nos desafia a considerar: teríamos essa mesma coragem quando confrontados com situações similares? O legado do caso Henderson estende-se muito além das reformas legislativas que inspirou. Entrou no consciente cultural como um conto de advertência sobre os perigos de julgar apenas por aparências. Inspirou inúmeras obras de ficção, de romances góticos vitorianos a thrillers psicológicos modernos.
A imagem do jardim bonito escondendo corpos tornou-se uma metáfora poderosa para a dissonância entre superfície e realidade, entre o que apresentamos ao mundo e o que realmente somos. Existem outros jardins bonitos escondendo segredos terríveis em nosso mundo hoje? Academicamente, o caso é estudado em múltiplas disciplinas. Criminologistas examinam os padrões de comportamento e metodologia dos assassinos. Sociólogos analisam as condições sociais que permitiram que os crimes ocorressem. Psicólogos estudam a dinâmica entre Victoria e Charles, tentando compreender como dois indivíduos se reforçaram mutuamente em comportamentos cada vez mais extremos. Historiadores usam o caso como uma janela para compreender a sociedade vitoriana, suas prioridades, seus pontos cegos, suas falhas morais fundamentais. Para estudiosos de proteção infantil, o caso Henderson é um dos exemplos mais claros de por que sistemas robustos de supervisão são absolutamente essenciais. Demonstra o que acontece quando crianças são tratadas como invisíveis, quando suas vidas são consideradas sem valor suficiente para merecer proteção adequada. As reformas que seguiram, embora longe de perfeitas, representaram um reconhecimento fundamental de que crianças têm direitos, que suas vidas têm valor intrínseco, e que a sociedade tem responsabilidade coletiva por sua proteção. Este reconhecimento, que hoje consideramos óbvio, era radical para a época. A ideia de que crianças mereciam proteção independente de sua classe social ou circunstâncias de nascimento desafiava hierarquias sociais profundamente enraizadas. O caso Henderson, em toda sua horror, ajudou a catalisar essa mudança de perspectiva. As vidas perdidas no jardim não foram em vão se suas mortes levaram a um mundo onde outras crianças vulneráveis recebem maior proteção. Mas devemos ser cuidadosos para não romantizar essa narrativa ou assumir que o problema foi resolvido. Crianças ao redor do mundo ainda enfrentam vulnerabilidades tremendas. Tráfico humano, abuso institucional, negligência sistêmica, todas continuam prevalentes. Os métodos e contextos mudaram, mas a dinâmica fundamental de adultos explorando crianças vulneráveis permanece persistentemente presente. O caso Henderson não é história antiga, mas um padrão que se repete continuamente em novas formas. A verdadeira honra às vítimas dos Henderson vem não de simplesmente lembrar sua tragédia, mas de aplicar as lições aprendidas para prevenir tragédias similares hoje. Isso significa apoiar sistemas robustos de proteção infantil, questionar quando algo parece errado, não aceitar explicações superficiais, e reconhecer que aparências podem enganar profundamente. Significa valorizar todas as crianças igualmente, independente de suas circunstâncias, e garantir que nenhuma seja considerada invisível ou descartável. As flores que crescem agora no parque onde uma vez ficava a casa dos Henderson não estão mais enraizadas em tragédia. O solo foi removido e substituído, as roseiras foram arrancadas, o jardim foi completamente redesenhado. Mas a memória persiste, preservada em registros históricos, em lendas locais, em placas discretas que marcam a significância do lugar. E essa memória serve a um propósito importante, lembrando-nos do custo humano da indiferença, da necessidade constante de vigilância, e da responsabilidade que todos compartilhamos de proteger os mais vulneráveis. Victoria e Charles Henderson foram monstros, não há outra palavra adequada. Mas eram monstros criados e habilitados por um contexto social particular. A sociedade vitoriana, com todas suas falhas e hipocrisias, forneceu o ambiente onde puderam operar. Isso não diminui sua responsabilidade individual, mas adiciona camadas de responsabilidade coletiva. Eram produtos de seu tempo ao mesmo tempo que eram aberrações dentro dele. Compreender essa dinâmica complexa é essencial para prevenir que padrões similares se repitam. O Diário de Vitória permanece um dos documentos mais perturbadores da história criminal. Psicólogos que o estudaram notam a completa ausência de empatia ou reconhecimento das vítimas como seres humanos. Crianças são referidas como objetos, problemas, projetos temporários.
Não há momento de dúvida registrado, nenhum conflito moral aparente. Para a Vitória, suas ações eram simplesmente práticas, talvez até necessárias. Essa capacidade de racionalizar o inacionalizável, de normalizar o horrível, é uma das características mais assustadoras da psicopatia. Como reconhecer quando racionalização está escondendo maldade real? Charles, com sua abordagem sistemática e emocionalmente distante, representa um tipo diferente mas igualmente perturbador de patologia. Ele não parece ter derivado o prazer sádico dos assassinatos, mas também não demonstrou nenhum conflito em cometê-los. Eram simplesmente tarefas a serem executadas eficientemente. Essa banalidade do mal, para usar a famosa frase de Hannah Arendt, é em muitos aspectos mais assustadora do que sadismo óbvio. Sugere que atrocidades podem ser cometidas sem paixão, sem ódio, simplesmente como consequência de indiferença moral profunda. Juntos, Vitória e Charles formaram uma parceria letal onde as falhas psicológicas de cada um reforçavam e habilitavam as do outro. Vitória fornecia a motivação e a racionalização, Charles fornecia o método e a execução. Separados, talvez nenhum tivesse se tornado assassino. Juntos, criaram uma máquina eficiente de morte que operou por anos. Essa sinergia tóxica é um padrão observado em muitos casos de duplas criminosas, e compreendê-la é essencial para identificar e intervir em tais parcerias antes que causem dano irreparável. As crianças que sobreviveram a interações com os Henderson, aquelas que foram enviadas embora antes que o casal decidisse eliminá-las, carregaram traumas pelo resto de suas vidas. Algumas eventualmente deram testemunhos após a prisão do casal, descrevendo as mudanças graduais no tratamento que recebiam, a crescente frieza, o isolamento progressivo. Seus relatos forneceram contexto crucial para compreender o padrão de comportamento dos Henderson e ajudaram a garantir condenações. Mas esses sobreviventes também enfrentaram seus próprios desafios. Na sociedade vitoriana, estar associado mesmo perifericamente a tal escândalo carregava estigma. Algumas dessas crianças lutaram para encontrar colocações subsequentes porque instituições temiam que sua conexão com o caso as tornasse problemáticas. Mais uma vez, as vítimas foram punidas por crimes cometidos contra elas. Padrão trágico que se repete ao longo da história. O julgamento dos Henderson durou semanas e manteve a nação em suspense. Cada dia trazia novas revelações chocantes, cada testemunho adicionava mais camadas de horror à história. A imprensa cobria obsessivamente cada detalhe, e jornais vendiam inúmeros recordes. O público estava simultaneamente repelido e fascinado, incapaz de desviar o olhar do abismo de depravação humana que o caso representava. Quando as sentenças foram finalmente pronunciadas, houve um senso coletivo de alívio, mas também de inadequação. Charles seria enforcado, Vitória passaria o resto de sua vida na prisão, mas isso parecia insuficiente diante da magnitude de seus crimes. Como punir adequadamente aqueles que roubaram tantos futuros, que causaram tanto sofrimento? A justiça humana, por mais que tente, sempre parece inadequada diante de maldade em tal escala. As execuções públicas eram eventos comuns na Inglaterra vitoriana, e a de Charles Henderson atraiu uma multidão enorme. Milhares se reuniram para testemunhar o fim do homem que havia aterrorizado a nação. Alguns vieram por vingança, outros por curiosidade mórbida, muitos simplesmente para confirmar com seus próprios olhos que o monstro estava realmente morto. Charles foi até a forca sem demonstrar remorso, seu rosto uma máscara inexpressiva até o último momento. Mesmo diante da morte, ele não reconheceu a humanidade daqueles que havia destruído. Vitória, confinada à prisão, viveu mais 15 anos em isolamento crescente. Outros prisioneiros a evitavam, guardas a tratavam com desprezo mal disfarçado. Ela passou anos tentando escrever memórias que justificassem suas ações, mas nenhum editor jamais aceitaria publicá-las. Morreu sozinha em uma cela fria, sem visitas, sem lamentações.
Seu corpo foi enterrado em uma sepultura sem marcação no cemitério da prisão, um anonimato que negou a todas as suas vítimas. O caso Henderson mudou fundamentalmente como a sociedade britânica via proteção infantil e adoção. Leis foram reescritas, instituições foram reformadas, sistemas de supervisão foram implementados. Mas talvez mais importante do que mudanças legislativas foi a mudança cultural. As pessoas aprenderam a questionar, a não assumir que respeitabilidade equivale à bondade, a prestar atenção quando algo parece errado mesmo que não possam articular precisamente o que é. Essa conscientização coletiva possivelmente salvou mais vidas do que qualquer lei específica. Hoje, quando visitamos o pequeno parque que existe onde uma vez ficava a casa dos Henderson, é difícil imaginar os horrores que ocorreram naquele exato lugar. Crianças brincam inocentemente, famílias fazem piqueniques, casais caminham de mãos dadas. A vida continua, como sempre continua, cobrindo cicatrizes antigas com novas memórias. Mas a placa histórica permanece, um lembrete silencioso de que devemos sempre permanecer vigilantes, sempre proteger os vulneráveis, sempre questionar quando algo parece errado. As vítimas dos Henderson, Rose, Henry, Catherine, Samuel, Alice, William, Grace, e todas aquelas cujos nomes foram perdidos para a história, merecem ser mais do que notas de rodapé em um caso criminal. Eram crianças reais com sonhos reais, que mereciam viver, crescer, amar, ser amadas. Suas vidas foram cruelmente roubadas, mas suas memórias devem ser preservadas. Cada vez que contamos esta história, cada vez que lembramos seus nomes, estamos afirmando que suas vidas importaram, que não foram esquecidas, que sua perda significou algo. Esta é a história dos Henderson, um conto de horror vitoriano que não precisa de elementos sobrenaturais para aterrorizar. O mal real, perpetrado por pessoas reais contra vítimas reais, é mais assustador do que qualquer fantasma ou monstro fictício. É um lembrete de que devemos sempre proteger os vulneráveis, sempre questionar aparências, sempre confiar em nossos instintos quando algo parece profundamente errado. Se esta história tocou você, se fez você refletir sobre a importância de proteger aqueles que não podem se proteger, deixe seu comentário dizendo: nunca mais devemos esquecer os inocentes. Esta frase simples é um compromisso de manter viva a memória dessas crianças e garantir que suas mortes não foram completamente em vão. Deixe seu like se você chegou até o final desta história perturbadora mas importante. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam este caso e compreendam a necessidade constante de vigilância e proteção dos vulneráveis. E não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, onde exploramos outro mistério sombrio da história humana. Porque apenas compreendendo nosso passado mais sombrio podemos esperar construir um futuro mais seguro para todos. As crianças do Jardim dos Henderson não podem mais falar por si mesmas, mas suas histórias continuam ecoando através dos séculos, lembrando-nos de nossa responsabilidade compartilhada de proteger os inocentes e expor o mal, não importa quão respeitável seja sua máscara. Nunca esqueça, os jardins mais bonitos podem esconder os segredos mais terríveis. E nossa vigilância deve ser eterna.